Tá gravando. Então agora, pessoal, quem tá presente manda o nome ali no chat. E um aviso aí, o pessoal que não tá aqui, para não ter falta, tem que assistir a reunião depois, a aula e mandar o resumo para nós. Beleza? Contigo, Lucas. Certo, gente, boa tarde. Vamos começar a aula de fundamentalista. Essa primeira aula vai ser bem tranquila, a gente vai apresentar o que que é uma análise fundamentalista, como é que vai ser a dinâmica da cadeira e tal durante todo o semestre, tirar algumas dúvidas e explicar como é que vai ser. Pode passar aí o slide, por favor. Esse aí é o roteiro que a gente preparou para as aulas. Pode ser que aconteça alguma mudança, mas a princípio vai ser assim. Agora, nessa primeira aula, vai ter a escolha de grupos, porque toda, todo módulo, para quem entrou agora, ele tem uma atividade que é feita no decorrer do módulo, que serve para ver se vocês estão aprendendo e tal, para passar para o próximo módulo, além das presenças que tem que ter no mínimo 70%. E aí, dessa vez, vai ser feito em grupos. Vocês vão fazer duplas, escolher uma empresa e essa empresa vai ser analisada da forma que a gente vai estar ensinando. Vocês vão fazer uma análise fundamentalista no decorrer das aulas e entregar essa análise no final. Na segunda aula, vai ser um aprofundamento dos tópicos de análise. A gente vai começar a falar quais são os tópicos que vão ser analisados, que vão ser abordados nesse relatório, que a gente vai abordar mais para frente, mas tem tanto os fundamentos quantitativos quanto qualitativos. A gente vai abordar primeiro os qualitativos, que eles são um pouco mais simples assim de entender o conceito e de aplicar, e depois os quantitativos, que tem alguns cálculozinhos, mas são todos tranquilos e fáceis de fazer para todo mundo. Aí na quarta aula, a gente botou uma apresentação que ela seria relacionada aos primeiros tópicos que foram apresentados. Tipo, como vocês vão fazendo a análise do recorrer das aulas, a gente botou para ter essa primeira apresentação do que já tivesse sido feito nessa quarta aula, para ver se vocês estão entendendo, se tem que mudar alguma coisa e não ficar tudo acumulado para o final. Na quinta aula seria uma introdução contábil, mais uma parte geral de como é que funciona a contabilidade para as empresas, que vai ser necessário para depois, quando a gente for trabalhar com indicadores, que indicadores são, tipo, cálculos simples que a gente faz com alguns dados contábeis da empresa para saber como é que ela está na situação financeira, de dívida, como é que ela está sendo valorizada no mercado, preço em relação aos lucros, vários indicadores que a gente faz para ter uma ideia melhor da como é que a empresa está. E a análise contábil também é praticamente colocar esses indicadores em prática e analisar o, o que a empresa divulga a respeito da contabilidade dela. E daí depois, no final, uma apresentação de como vocês estivessem representando a empresa como se, tipo assim, vocês trabalhassem para a empresa e estivessem fazendo a apresentação dela para os acionistas. Eu só quero adicionar uma coisa. Ali no tópico 2, 13 no 7, ali das análises, dessa vez a gente quer fazer um pouquinho diferente do semestre passado, e além de a gente aprofundar no tópico, a gente quer aprofundar ele ao mesmo tempo que mostra onde procurar, sabe? E a gente vai vendo junto as informações da empresa, tá? Porque conversando com os colegas que fizeram a cadeira semestre passado, eles tiveram dificuldade disso. Muitos dos relatórios, eles não sabiam aonde procurar e nem quais procurar. Sim, a gente vai explicar a teoria do que é cada questão, vai mostrar na prática fazendo com alguma empresa na aula e depois vocês vão e fazem na que vocês tiverem escolhido a mesma coisa, para treinar e aprender certinho. Pode passar.
Então vamos lá. Explicando um pouco melhor o que é uma análise fundamentalista. A análise fundamentalista, ela tenta buscar qual é o valor justo daquela empresa, qual é o valor o que ela produz, quanto que ela deveria estar sendo cobrado por aquilo, quanto que a empresa está valendo. E para isso ela leva em consideração os fatores do longo prazo, porque uma análise fundamentalista ela tenta escolher qual empresa é melhor ou pior do que outra, fazendo uma análise comparativa entre elas e determinar quanto que ela devia estar valendo. É uma parte um pouco mais básica do valuation, que tem uma cadeira que fala sobre isso também, mas que é um pouco mais avançado. E outra questão que pode ser, algumas pessoas podem não saber, é a diferença entre a análise fundamentalista e a análise técnica. A análise técnica é a análise dos gráficos em si e é uma questão muito mais de curto prazo, de ver o que está acontecendo no dia, na semana ou, por exemplo, no mês, assim, num espaço mais curto de tempo, e qual a tendência, se é a ação subir, cair no curto prazo. Já a análise fundamentalista, não, ela tenta buscar o, o que a empresa gera de valor e, e aí quanto ela deveria ser remunerada por isso. Então é uma questão muito mais de longo prazo. E agora, os dois tipos de fundamentos, como eu tinha abordado antes, existem tanto os quantitativos, que são numéricos, e os qualitativos, que são subjetivos. A gente vai trabalhar primeiro os qualitativos, mas, tipo assim, não é só porque ele é subjetivo que ele não tem, e porque ele não é quantitativo, que ele não tem um valor numérico. Claro que uma empresa que ela tem uma diretoria mais competente, uma diretoria que tem tido vários sucessos, isso vai ser mais valorizado do que uma empresa que talvez não tenha uma diretoria tão estruturada. Mas é uma coisa que tu não consegue botar um número. Ah, essa diretoria vale 80, essa diretoria vale 10. É muito mais subjetivo. Enquanto os fundamentos quantitativos são números, tipo, tu faz o cálculo, tu tem o fluxo de caixa, quanto entrou, quanto saiu, qual foi o resultado, quanto ela está devendo. Todos esses fatores são números objetivos que tu consegue comparar de uma empresa com outra. Já nos qualitativos, não. Pode ser um pouco mais difícil de tu comparar sem ter uma análise mais subjetiva no, no decorrer dessa análise. Pode passar. Outra informação adicionando um pouco, só por curiosidade, que o Lucas falou que até a análise qualitativa é mais fácil de compreensão. E é mesmo, né? É mais leitura e entender a empresa, da parte da qualidade dela, né? A quantitativa são mais os números. Até eu vi um comentário esses dias do Ricardo, ele era um analista do Itaú BBA, trabalhava no Investment Bank, né, do Itaú, que é o Itaú BBA, e ele falou que uma das partes mais difíceis na apresentação é falar sobre os fundamentos qualitativos da empresa, porque tem que passar uma estratégia corporativa e como a empresa se organiza de maneira rápida e objetiva. E essa é até mais difícil do que a quantitativa, porque a quantitativa, se tu bota um gráfico, faz uma comparação de alguns indicadores, por exemplo, o EBITDA, um exemplo, é mais fácil. Mas a qualidade, a parte qualitativa, exige mais esse toque diferente, sabe? Para tu conseguir passar com mais facilidade. E uma outra questão que a gente quis trazer para abordar um pouco é a respeito da evolução das empresas, porque assim, a análise fundamentalista, tu está analisando uma empresa, mas claro que numa carteira tu não vai ter uma única empresa, nem de um único setor e nem num único momento de desenvolvimento. A gente trouxe esse gráfico com essas informações para demonstrar praticamente como que é o ciclo normal de uma empresa, né? Quando ela surge, ela ainda é bem pequena, ela precisa reinvestir uma boa parte dos seus lucros, por isso que ela tem um payout, que seria, no caso, um dividendo, quanto que ela vai distribuir de lucros, uma quantidade mais baixa, porque ela está usando praticamente tudo que ela produz para crescer, para aumentar para conseguir uma maior fatia do mercado. A partir do momento que ela vai crescendo cada vez mais, ela não precisa gastar tanto assim para
no seu investimento. Claro que ela vai ter que continuar se investindo para manter relevante, mas ela não vai precisar crescer tanto, até porque, dependendo do certo tamanho que ela fica, ela não pode mais crescer por questões de competição, trust, e aí é regulamentado, né? Então, a partir do momento que a empresa ela fica tão grande, tipo a Ambev, ela não pode mais comprar outras empresas, ela não tem mais muito o que realizar de investimento. Então, a maior parte de tudo que ela consegue de lucro, ela divide entre os acionistas, né? E agora, falando um pouco da metodologia da avaliação, que é como é que vai ser para poder, tipo, ser aprovado nesse núcleo. A gente vai desenvolver um case de investimento, que vai ser uma análise de uma empresa da forma fundamentalista, como a gente vai estar ensinando vocês e vai estar fazendo junto durante todo o semestre. Vão ter duas apresentações. A primeira, que vai ser lá naquela quarta aula, que vai ser da análise qualitativa, que a gente vai abordar antes, e a segunda, que vai ser lá no final, que é a apresentação dos dados quantitativos, que aí vocês vão ver, tipo assim, os indicadores da empresa, o lucro, o crescimento, vários indicadores, e apresentar fazendo como se fosse uma propaganda da empresa, né? Vendendo a empresa. E o relatório, que vai conter todas as informações, tanto da primeira parte como da segunda, que vai ser só entregue, não tem que apresentar. E além disso, tem que ter no mínimo 70% de presenças. Cumprindo esses dois requisitos da avaliação e das presenças, daí é aprovado e passa esse núcleo. Então aqui, pessoal, aqui é o relatório que a gente tinha falado, nesses padrões. Vocês podem acessar o Drive da Liga, que vai ter os relatórios dos outros semestres, né? Tem no semestre passado alguns, nem todo mundo postou. Do semestre retrasado tem, a maioria postou também, e vocês conseguem olhar lá os relatórios e usar de base, tá? Essa nossa estrutura que a gente pensou em fazer com duas apresentações nesse sentido, eu vou até voltar o slide aqui, da análise qualitativa e a apresentação, a segunda apresentação, a gente tirou até um pouco das competições, que as competições fazem mais dessa forma. As competições, para quem não sabe, grandes casas do mercado aí fazem algumas competições em que tu forma um grupo e se inscreve, e eles usam isso como recrutamento de talentos, como eles chamam. Aqui tem um pessoal, aqui na liga a gente tem 3 que estão participando, eu sou um deles, de uma competição, e a gente viu que era uma boa forma de avaliação, né, que as casas utilizam, e a gente quis adaptar para cá. Eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa análise. Na análise ali, a primeira, vocês não precisam fazer um relatório, tá? É só a apresentação. Vocês vão fazer a análise setorial e qualitativa da empresa. E a segunda apresentação, e que nem o Lucas falou, vocês vão usar os indicadores, vão fazer a análise contábil, vocês vão falar, né? Vão fazer uma apresentação sell-side, como se vocês estivessem vendendo a empresa, vão falar os pontos fortes. No relatório, não é só os pontos fortes, tá? A gente quer tentar abranger de tudo. E na segunda apresentação, vocês também fazem um pouco da análise qualitativa da empresa, mas vocês focam no sell side, tá? Até, na quantitativa, até porque vocês já fizeram a parte qualitativa, mas para deixar uma apresentação completa, tá? Não precisa se aprofundar tanto na qualitativa na segunda, mas na parte quantitativa. Mas a primeira é só qualitativa. Eu sei que foi meio redundante, mas estou tentando não deixar dúvidas. Os relatórios, vocês podem ver esses aqui. O do semestre passado a gente estava usando bastante duas colunas, tá? E lá tem os tópicos. Os tópicos a gente vai abordar na próxima aula, tá? Todos os tópicos a gente vai falar sobre eles e começar a aprofundar em alguns, em 2 ou 3, talvez até 4, depende do tempo que a gente vai demorar, para tentar deixar o menos dúvida possível. A primeira parte de uma análise, a gente usa a gente faz uma análise do setor.
E para isso tem que entender um pouco de macroeconomia. Não precisa entender demais, como ter um mestrado, um doutorado nessa área, mas o básico para as nossas avaliações é o suficiente, tá? Então a gente trouxe 3 tópicos nesse slide para falar. A importância de saber a taxa de juros num país, num determinado país, por exemplo, os Estados Unidos, e como reflete no mundo, tá? Isso é importante para fazer a tua análise qualitativa e até para entender a estratégia da empresa e como vai refletir na análise quantitativa, tá? Nos números. Depois que vocês pegarem os indicadores e verem a saúde das empresas, tá? Por exemplo, uma taxa de juros elevada faz com que os investidores muitas vezes tirem dinheiro do mercado privado e coloquem na Selic, como aconteceu aqui no Brasil, no Tesouro Público, né? Porque tem um rendimento muitas vezes maior do que vai encontrar em empresas com menos risco. Isso garanto que vocês já sabem, mas trazendo aqui de novo esses tópicos, taxa de câmbio, a balança comercial também, exportação, importação, entender como é a taxa de câmbio do país, se a taxa de câmbio elevada faz com que o real em relação ao dólar, por exemplo, faz com que a empresa analisada ela sofra positivamente ou negativamente em relação à mudança da taxa de câmbio. Inflação e desemprego, entender a inflação, o aumento da inflação causa desemprego. O que o Banco Central faz para controlar isso? Aumenta a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros faz com que a economia fique um pouco mais morna. Para voltar, daqui uns anos, voltar a andar e reaquecer, como está acontecendo agora. A maioria daqui faz economia, ou já é formada até em economia. Então, vocês sabem disso, mais que eu, inclusive. Aqui a gente está trazendo um pouco do ciclo econômico, que nem a gente estava falando antes, por exemplo, uma taxa de juros baixa, o que acontece? Ela estimula, aparece meu mouse, né? Ela estimula o crescimento econômico, aumenta o emprego, faz com que a demanda reprimida que tinha por causa dos juros altos, né? Faz com que a demanda aumente a demanda reprimida, o que faz com que os empregos voltem a subir, faz com que o consumo volte a subir, até que chega um ponto em que como é um ciclo, isso acontece, os salários e a matéria-prima sobe, consequentemente, a inflação sobe de novo, e para controlar a inflação, a gente tem uma taxa elevada, uma taxa de juros elevada, que faz com que o crédito fique mais caro, as pessoas tenham mais dificuldade no acesso ao dinheiro, né, ao crédito, e reflete num crescimento econômico mais desacelerado, tá? E é um ciclo, daí de novo as taxas voltam a cair, com o mercado desaquecido e com a taxa de juros baixo, estimula o crescimento econômico. Isso aqui é bem básico, mas é importante saber. Aqui no ciclo econômico, por exemplo, no mercado, quando começa a surgir notícias sobre alguma empresa, o investidor compra com otimismo, aí ele fica emocionado com o crescimento, até chegar ao ápice da euforia, achar que está ganhando muito, e começa a mudar a situação da empresa. Muitas vezes acontece uma bolha, como aconteceu na Magalu, as ações começam a cair, quase as ações caindo, né? Por exemplo, digamos que o cara botou 10 mil e agora subiu, chegou a 15 mil e está caindo. Foi para 5. E o cara desesperado acaba vendendo as ações, perde 5 pau assim facinho, fora o que deixou de ganhar, né? E muitas vezes a empresa volta a subir. É exatamente e nisso que se trata a análise fundamentalista, para a gente entender os fundamentos da empresa e saber o que está acontecendo com ela, e saber o que esperar. Saber muitas vezes quando é hora de comprar e quando não é.
Claro que a gente não vai saber de tudo, mas é muito importante saber o que tu está comprando, pelo menos. Saber o que significa alguns indicadores. Claro que tu não vai fazer uma análise só com um indicador. Mas um exemplo que aconteceu no início do ano. A taxa Selic estava alta, né? Estava em 13,75. Todo o capital, praticamente a maior parte do capital, se voltou aos títulos públicos, 13% de juros ao ano, sem risco, e as empresas as empresas ficaram barateadas no Brasil. A Petrobras é um exemplo, que inclusive pela questão política do início do ano, fez com que as ações barateassem. E ela se tornou uma das petrolíferas mais baratas do mundo. Ou era a mais barata, ou a segunda mais barata. Eu não lembro se ela era mais barata que a Ecopetrol ou era mais cara que a Ecopetrol, mas essas eram as duas mais baratas. Mas se tu fosse analisar os indicadores, EV e EBITDA, tu ia ver que era uma empresa que se pagava em 2 anos. O Banco do Brasil aconteceu algo parecido, mas a análise fundamentalista leva isso em consideração. Quais são os movimentos estratégicos das empresas? Se tinha muito medo, por exemplo, no início do ano, se os bancos iriam baratear o crédito, como aconteceu no início da década de 2010, e o Banco do Brasil, muitos investidores ficaram com medo e tiraram o dinheiro de lá. Até que o Banco do Brasil se tornou contra essa medida de baratear o crédito e fez com que as ações subissem, até chegar ao ápice de 50 e poucos reais. Sabe? A empresa tinha um PL baixíssimo, elas pagavam muito rápido, mas com essas informações a empresa subiu. Claro que a gente não fala só, a gente não fala de questão especulativa de curto prazo, só que essas informações e essas estratégias ajudam a gente a comprar num dos momentos mais baratos, né? Evitar de comprar num momento de euforia, que é o mais caro, tentar comprar no mais baixo possível, uma ação barata, de qualidade, que ao longo do tempo ela vai dar um retorno, não só valorizando, mas em dividendos também, por exemplo. Aqui também o slide do ambiente macroeconômico é semelhante, tá? Tá. Esse slide representa algo semelhante do último, mas uma ideia um pouquinho diferente sobre a inflação e a questão de emprego do Brasil, sobre esse ciclo, essa mudança que a gente falou até no slide do ciclo econômico redondo, né? Que faz uma mudança em que, com uma taxa de empregabilidade muito alta, juros baixos, faz com que a inflação suba. Fazendo a inflação subir, a economia ela é desaquecida com a alta de juros, até chegar a um fundo, onde tem uma taxa de desempregabilidade mais alta, o acesso ao crédito mais caro, até que a economia, aos poucos, retorna a caminhar e acompanha esse ciclo. Aqui tem um pouco dos conceitos que a gente falou, caso vocês queiram consultar. Caso queiram ver os slides e consultar, tá? Da nossa parte, a primeira apresentação é isso. Agora, assim como o Lucas disse antes, a gente vai avaliar em grupos, tá? Primeiro a gente pensou em fazer trios, mas são 20 inscritos, por volta de 20 inscritos, né? Né, Lucas, na aula. Uhum. Então a gente vai Por aí. fazer por dupla. A gente vai fazer por dupla essa avaliação, onde vocês vão fazer as análises e as apresentações e a entrega do relatório, tá? Em dupla, conversem com os colegas. Ia ser legal se fosse presencial, ia ter mais gente, né? E seria mais fácil para vocês combinarem as coisas. A gente até planejou a aula pensando em ser presencial, mas a gente esqueceu do feriado. Mas aqui, ó,
para os membros novos, eu vou mostrar para vocês, para todo mundo, na verdade, onde vocês podem inscrever a dupla de vocês. Tá aparecendo na tela, né? Em Lucas? Ou pessoal? Sim, Tá. tá. Vocês vão lá no drive da liga, do e-mail de vocês, vão lá no geral compartilhados comigo e vão no setor de formação e membros intermediários. E aqui vocês vão na fundamentalista 23.2 nesse semestre. Aulas e tarefas. As aulas a gente vai disponibilizar tudo aqui, tá? Essa aula é mais introdutória, mais explicar os conceitos, e a partir da próxima a gente já vai trazer os relatórios e tentar avaliar o máximo possível com vocês, tá? Explicar como que vai acontecer isso aí. Opa! Daí vocês vão vir aqui em tarefas, tá? E vão na tabela de grupo fundamentalista. Uhum. Aqui na tabela vocês vão botar os integrantes do grupo, o nome do grupo também, um pouco da ideia das competições, que tem nome e tal. A empresa que vocês querem avaliar, o ticker dela, o setor, o subsetor e o segmento dela, tá? Isso vocês podem... É, Tem o link lá da B3? Vitor, mostra aí para eles, eu mandei no chat da chamada. Tá, tá. O último, Vocês né? podem ver, vocês podem ver nesse link da própria B3, ele mostra todas as empresas que tem por setor, por segmento, mas assim, esses coisas ali tá um pouco, nem todos estão funcionando, mas se vocês baixarem lá embaixo no final, esse ali em download, ele faz o download de um arquivo de Excel que tem todas as empresas, todos os segmentos, tudo organizadinho. Vocês podem dar uma olhada por lá, escolher qual empresa vocês querem, ou vocês podem pegar também nas notícias e tal, alguma que vocês conhecem, que queiram ver melhor como é que ela funciona, queiram analisar e escolher ela, né? É. Mas aí tem por todos os segmentos direitinho. Esse link a gente vai deixar lá no o link da B3 aqui para abrir essa tabela. Por exemplo, aqui, ó, bens industriais, o setor, subsetor construção, engenharia, material e transporte, e daqui o segmento, as empresas, o ticker delas, e daí vocês podem ver e botar lá, tá? Relembrando, é em dupla, e a gente vai deixar o link dessa tabelinha lá para vocês baixarem, para lá no negócio da aula igual. Na própria planilha do Excel, a gente põe o link e vocês olham. Beleza? E a gente vai botar também o link dessa chamada lá na descrição do grupo, a gente usa sempre o mesmo. A gente vai mandar, claro, no dia, mas vai ficar lá salvo. Se vocês quiserem salvar no calendário, qualquer coisa assim, para já ter salvo o link, pode salvar. Como a gente falou, é uma aula mais rápida, mais de apresentação. Alguém tem alguma dúvida agora? Pois é, tava vendo aqui, tem o Status Invest, né, que dá para pegar todas as informações também, né? Sim. O Status Invest, ele te dá até por setor, subsetor e tudo mais. Sim, e inclusive no Status Invest vocês podem fazer o comparativo dos indicadores, tá? Só que assim, quando a gente abordar a aula dos indicadores e a parte contábil da empresa, a gente quer tentar trazer a ideia para vocês aprenderem mesmo da onde vêm esses indicadores. Porque semestre passado, muitas vezes a gente usava o Status Invest e a gente via os indicadores e não sabia exatamente o que eles eram. A gente não sabia o que era um EV, a gente não sabia o que era um EV sobre EBITDA, o que era um próprio EBITDA, tá? Mas o Status Invest sim é uma boa ferramenta, principalmente para vocês fazerem análise de setor e comparar algumas empresas, tá? Os principais concorrentes e ver ali os indicadores deles. Pois é, essa é uma outra questão muito importante que a gente vai tratar lá na frente também, mas quando for comparar empresas, principalmente nesses sites assim, que eles trazem alguns indicadores padrões fixos, é sempre importante pegar empresas que são do mesmo setor, empresas parecidas, porque não adianta comparar, por exemplo, uma Embraer com uma Renner,
porque elas têm modelos de negócio diferentes, elas exigem dívida diferente, a taxa de lucro vai ser diferente também. Mas no próprio Status Invest aparece lá. Não, é justamente isso que eu ia falar, porque no Status Invest tu consegue ir filtrando tanto que, tipo, tu pega assim, quando vê 3 por setor, assim, sabe? Sim. Segue as coisas bem, muito específicas, assim. Então, talvez seja uma ferramenta aí realmente para ter o norte. Sim. Inclusive, eles fazem algo para tu comparar até algumas empresas, sabe? Tipo, por mais que a gente sabe que a B3, de certa forma, é um monopólio, é a única bolsa, a Bolsa Brasil, né? Ela traz outras empresas que tu pode comparar. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, por aqui tudo certo. Tá. Vai surgir, na verdade, né? Sim, inclusive na última aula, antes da apresentação, vai ser para dúvida também. E a gente vai dar um tempo ali de semana para vocês prepararem tudo e apresentarem, tá? Qualquer coisa, se alguém não puder apresentar no dia, a gente adapta também, como Isso aconteceu no já é para semestre semana que passado. vem? Sim, a Aí, separação dos grupos. Só que assim, como a gente sabe, como a gente falou, a gente preparou com a ideia de ser na primeira aula ser presencial, então assim, até a segunda, terceira aula, vocês têm tempo para botar lá o grupo de vocês, tá? Porque muitos de vocês nem se conhecem ainda, né? não, sim, não, mas eu digo para essa análise, para apresentar a análise, é para quando? Não é semana que vem. Ah, tá. Beleza. Ah, chegou depois, né? Calma aí. Sim. Tá, eu vou abrir aqui de novo e fazer explicar de novo aqui, ó. Com Lá o no cronograma. planejamento da. É, Agora, a aula de apresentação, a ideia é de separar os grupos. Vocês têm um tempo para escolher os grupos e a empresa. O ideal era que até a próxima semana vocês já tivessem isso, mas a gente entende que, por causa do feriado, muitos de vocês não se conhecem. A gente abre um tempo a mais. Mas daí a ideia é na quarta aula já ter uma apresentação. Que a segunda e a terceira a gente vai. A ideia é abrir os relatórios e mostrar para vocês como é que procura. Tá? E daí, claro que podem haver mudanças no cronograma, mas a princípio é isso. Depois da primeira apresentação, a gente vai vir com uma aula contábil e já vai depois explicar como funcionam os indicadores, mostrar uma análise contábil para vocês. E a oitava lá é a apresentação final e depois da apresentação, junto com a apresentação, quer dizer, vocês já enviam um relatório para nós. Bem parecido que foi semestre passado para quem fez já. Beleza? Bom, vou parar a apresentação aqui. Se ninguém mais tem uma dúvida, seria isso da nossa parte por hoje. A gente agradece por vocês abrirem mão ali no feriado e participarem. Beleza. E qualquer dúvida, vocês podem enviar mensagem para nós. A aula gravada já vai estar no Drive e todas as outras informações também. Beleza. Feito, gurizada. Valeu, um Valeu. abraço. Fala. Quem chegou depois, manda o nome no chat ali. eu anotei já, mas só para ficar registrado na gravação, Tá. pode mandar. É, Fechou? isso. Valeu, Valeu, gurizada. gurizada. Até mais. Valeu, abraço. Valeu, rapaziada.